Ô, Tiago, tem uma coisa que a gente acaba se identificando muito. Eu vou te falar já já. Eu percebo que a tua fala acaba criando vários inimigos. E com isso, só colocar o teu nome, a primeira coisa que aparece são processos. São processos contra você. Quando eu falo para ti que a gente acaba se identificando, porque o ódio desse pessoal, o ódio dessas pessoas elas acabam querendo agir contra, mas as coisas acabam fluindo positivamente, né? As pessoas acabam te conhecendo mais, observando mais as tuas redes, e depois que teve aquela última denúncia, você acabou indo para várias capas de jornais, inclusive indo para... Nem foi tanto assim, Jamila, imagina. Foi. Tô enchendo Foi o saco. sim. Você foi para Globo, posso falar? Não vai Pode, cair, não. lógico, tô enchendo Globo, o saco. O Domingo Espetacular, né? Fantástico também, foi até no Fantástico. Isso, Fantástico, é o mais, que tem mais audiência, né? Então, ou seja, isso acabou, por um lado, dando mais visibilidade para você. E não sei se você sabe, mas em 2019, que eu recebi uma denúncia de uma pessoa que se apresentou como defensora pública, concursada, de um estado do Brasil. E por causa disso, acabou com que mais pessoas me conhecessem e eu tivesse esse trabalho a nível nacional. Então, assim, ou seja, o ódio das pessoas acabam se virando contra, né? Perfeito. Tu sente isso daí? Tu sentiu que depois que essa última, que eu acho que foi o que espalhou mais a tua imagem, tu sentiu que você acabou sendo mais procurado para fazer trabalhos, alguma coisa assim? Não, isso com certeza, Jamile. Eu digo assim, grande parte do... Tem um pouco desse debate, né? Que não existe marketing negativo e tudo mais, né? O pessoal fala assim, nenhum marketing é ruim. Obviamente que se eu puder escolher entre um marketing positivo, que fale muito bem da minha imagem, e um que seja negativo, eu sempre vou escolher um positivo. Todo mundo, eu acho, né? Sim, claro. Só que assim, desde o começo, né? Eu já tinha total assim, consciência, tá, Jamile, que eu ia incomodar muita gente. E que se um dia aparecesse o Thiago na mídia, ia ser negativo. Então, isso nunca foi, nossa, eu fui pego de surpresa porque eu fui parar lá no Fantástico, fui parar lá em todos praticamente. Na verdade, se colocar lá, foi tudo que é mídia apareceu, né? Sim, sim. Então, assim, eu não fui pego de surpresa, né? E eu acho uma coisa muito engraçada, tá, Jamile? Que grande parte do ódio das pessoas, né? Não é por conta só do que o Thiago fala, mas é pelo fato de não poder calar o Thiago. Pelo fato de não conseguir silenciar esse cara. Então, assim, uma coisa que eu sempre recebi é, puta, esse cara tá aí ainda, nossa, o perfil desse cara não caiu, e nem vai cair. Se cair, eu faço outro, entendeu? E tem posicionamentos teus que eu fico olhando assim, eu digo, poxa, eu sou inclusive contra, mas no sentido de que isso como é que eu posso dizer? Se ele fosse falar, a mulherada ia ficar com raiva, mas eu sou contra. Por exemplo, a enquete que estamos tendo agora no chat. O que você soltou a enquete aí? Calma lá que eu vou... Peraí, como é que eu chego lá? Peraí. A enquete é o seguinte: o homem tem que pedir para a mulher dividir a conta? A enquete de hoje já está sim 52% e não 48%. Puta, tá bem empatado. Então são coisas que eu tenho uma opinião, já já a gente vai chegar nesse assunto, e você tem outra totalmente distinta que eu até me surpreendi. Eu me surpreendi com a tua resposta. Porque você achou que eu ia falar que o cara tem que pedir para dividir, alguma coisa assim? Sim, claro. Mas vamos lá, não vou entrar nessa... Deixa a enquete torando aí. Primeiro eu quero te conhecer mais, antes da gente ir pro próximo bloco, que é... Hoje, quando eu pesquisei o seu nome, apareceu muito Campari. Tem gente que... Em matérias do jornal, que colocou assim, ó, Calvo de Campari. Calvo de Campari tem processo suspenso. Eu digo, eu não posso falar o nome. Que jornalismo, né? Que jornalismo... Por que as pessoas te chamam de Campari? Pois é. Já vou criticar, obviamente, esse jornalismo brasileiro mas são nosso, jornalistas, lixo, né? Que coloca dessa forma... Mas são páginas... Sim, eu sei. Exato. Isso aí, na verdade, isso foi uma coisa engraçada, tá, Jamila? Assim, o pessoal acredita que meu cancelamento começou no dia que teve a treta com as duas meninas, só que, na verdade, eu já estava sendo cancelado por conta desse corte do Campari, né? Que foi escolhido a dedo pelo meu irmão na época, né? Falei, achei legal, vou mandar, a gente colocou e, assim, estourou na internet. Por quê? Basicamente, eu era um cara que estava tomando o Campari,
Você já tomou ou não? Não, eu acho que não. Será que eu já tomei? Eu não sei o que é Campari. Pega depois um dia com seu esposo e tome, aí você prova. Acho que você vai odiar, como 70% acho que das mulheres. Campari é uma bebida? É, uma Gente, bebida que vermelha vergonha, de meu velho, Deus do uma bebida céu. que deve ter uns 100 anos, eu acho. Eu não sabia. Eu ainda coloquei Campari. Eu coloquei, não. Eu fiz a pesquisa. Sou uma pessoa treinada. Eu fiz a pesquisa, eu coloquei lá no Google. O que é Campari? Mas não apareceu. Cara, é uma lá. bebida que deve ter uns 100 anos, é uma bebida tipo de boteco. Essa que é a real, né? Ah. Só que assim, é engraçado que é mais ou menos assim, tá, Jamile? É uma bebida que você vai encontrar, tipo, num boteco da esquina, e você vai encontrar, tipo, num drink requintado, entendeu? É porque eu queria entender de por que eles chamam tanto de Campari. Então, no caso, eles tentaram te desqualificar quando te chama de Campari, porque a bebida é barata. Exato. Seria isso? Então, na verdade, assim, como eu fui... No corte eu falava que eu tava tomando um Campari, uma mulher veio me oferecer uma cerveja, eu recusei a cerveja dela porque eu tava tomando a minha bebida e não ia abrir mão da minha bebida. Isso espalhou na internet como se fosse, puta, que esforço pra gostar de mulher, que cara machista, que cara arrogante, que cara chato, porque a mulher só tava te oferecendo uma cerveja e você recusou a cerveja dela por conta do seu Campari. Então, assim, o meme veio por conta disso. Mas você... Tu tem E o ódio também. Tu fala assim, por exemplo, se eu vejo uma mulher que tem uma... Eu tenho medo de falar. Fala aí, não dá nada. Pode falar. Que é cheinha. Tá. Né? Não estou discriminando, não estou... Eu não tenho tesão. Só que essa é a questão. As pessoas, elas acabam criticando, cada um tem sua opinião, mas eu conheço muitos clientes meus, muitos homens, muitos colegas, muitos amigos, que eu acabo tendo muita amizade masculina, que falam, eu não consigo também. Mas aí, quando eu vejo lá os comentários na tua fala, rebatendo, inclusive homens rebatendo, dizendo assim, não, ele é porque ele não pegaria. Mas a maioria dos homens que eu conheço dizem assim, eu não consigo se eu não sinto tesão. Né? Cara, vou pegar esse comentário por 2 ângulos aqui, tá, Jamile? Um deles é o seguinte. Na minha percepção... Depois eu te conto quem foi que falou que... Não, pode falar, não tem problema. Que apoia 100%. Não tem problema. Essa questão, eu vou até pegar por 2 ângulos, que uma delas é o seguinte... Todo mundo, imagina o seguinte, você precisa fazer uma escolha, tá? Você vai escolher, sei lá, um parceiro de negócio, alguém para tocar o teu estúdio, seja lá o que for. Você quer alguém que vai fazer parte de uma empreitada contigo, seja um relacionamento, seja lá o que for. Você ia preferir estar com alguém que aceita qualquer coisa ou alguém que é mais seletivo e criterioso? Com certeza, que tá na mesma linha, que tá na mesma pegada e que Exato, pois é o que eu falo assim, ó. Na minha visão, o homem que aceita qualquer coisa... Puta, tá muito ruim. Mas depende do tipo do homem, né? Mas exato, é isso que eu tô te falando. Quando eu chego e falo assim, ó, esse perfil de mulher pra mim não me agrada, eu tô falando, eu tenho a minha escolha, eu sou um cara seletivo, e talvez o perfil que eu não goste, talvez você goste. E tá você tudo se certo. cuida, Thiago. Não, com certeza. Se cuida, sim. treina. Normal. Mas esse tipo de entendimento, por exemplo, se você cuida, batalha, com todo respeito, você não vai pegar uma mendiga pra andar do teu lado. Exato, você vai querer uma pessoa do mesmo nível de você, intelectual, que se cuida, porque senão não vai bater se você quiser um relacionamento sério. Totalmente. Com certeza. Tu acha que o pessoal é hipócrita em relação a esse tipo de assunto? 100%, Jamile. 100%. Eu digo mais ainda, tá, Jamile? O pessoal é hipócrita, né? Eu acho que assim, tem muita... Uma coisa que eu tenho tentado trabalhar nos últimos anos, tá, Jamile, é o seguinte. É devolver a coragem para os caras se posicionarem. Sim. Esse que é o ponto, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que às vezes eu falo na internet que eu posso falar de uma forma um pouco mais mansa, que eu posso escolher uma palavra diferente para não causar tanto impacto emocional às pessoas, mas propositalmente eu escolho algumas palavras que eu sei que vai criar uma certa mobilização. Pô, Thiago, é proposital? Muita coisa é, com certeza. Você tem que fazer o cara parar para te ouvir. Vai chamar a atenção. Exato, mas assim, por que eu te falo isso, Jamile? Porque quando você chega... Eu já recebi, por exemplo, assim, um monte de ataque, tipo de... até de homem, tentando defender um posicionamento que talvez, cara, eu não sei nem se ele acredita naquilo que ele tá tentando me julgar. Só que para ele não passar mal com as mulheres, para ele não ficar queimado com as mulheres, ele faz um papel como se fosse de um homem meio feminista ali, defensor da causa das mulheres e foda-se, e ele vem atacar outros caras que nem eu. Entendeu? Entendi. Pra mim, soa como uma grande hipocrisia, realmente. Na minha visão, você é muito pró-mulher ainda. Se você for olhar aqui os primeiros comentários do chat agora, que nós estamos tendo do podcast, o rapaz já colocou assim, ó. Tudo tem limite. No canal do Macho Tóxico, você fala que o melhor era o cara ser solteiro. E aí chama
Ele. Por quê? Porque a maioria dos homens é extremos. Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão de ser extremo. E eu não vejo isso de ti. Você fala e diz, ó, você quer sair com a mulher? Saia, mas tenha alguns cuidados. Né? Então, só que tu falou uma coisa sobre ajudar os homens, conselhos. E eu percebi que lá no teu site tu fala de mentoria. E a minha pergunta é, hoje, você ajuda homens somente em questões comportamentais e de relacionamento, ou você auxilia todo tipo de homem em qualquer tipo de assunto? Cara, eu digo assim, tá, Jamile? Se você não matou ninguém, não cometeu nenhum crime, não tem que esconder um corpo e precisa da minha ajuda, pode me chamar. É real, entendeu? Então, assim, por que eu digo isso, tá, Jamile? Porque os homens têm problemas diferentes em fases de vida diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Geralmente os caras que eu dou mentoria, Sim. geralmente são 30 a mais, de 30 a 50. E são caras que estão em fases diferentes da vida. Tem cara que nem casou, tem cara que é recém-casado, tem cara que acabou de divorciar. Tem cara que só quer conversar. Pô, Thiago, o cara te paga pra conversar? Sim, o cara sente muito mais confiança em pagar pra mim do que falar com um amigo dele que é fofoqueiro, que abre a boca, entendeu? Ou o cara, sei lá, conversar com uma mulher, isso... Então, assim, o homem tem essa preocupação muito grande. Pra quem que eu vou me abrir? Pra quem que eu vou trocar uma ideia? Pra quem que eu vou sentar e analisar a minha situação de fora do tabuleiro de xadrez e ver, bom, que legal, tô pegando a opinião do Thiago, ele faria isso se estivesse no meu lugar. Então, deixa eu ver. E outra coisa, sempre respeitei muito o contexto e a história daquele cara. Então, eu nunca vou chegar pro cara e falar assim, não case, não namore, separe. Falei, não, peraí, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que você precisa. O que tá te enchendo o saco aí? E é uma coisa muito engraçada, Jamile, porque assim... de certa forma, né, eu quase que passei um pouco com o pessoal da psicologia no sentido de, né, fica quase que iminente um mini atrito ali. Por que eu te falo isso, né? Porque eu não sou psicólogo, nunca me coloquei como psicólogo, nunca me coloquei como coach, entendeu? Então, assim, se você me pagar, você vai me pagar pra ouvir a minha experiência. Mas eles quiseram encher a tua paciência com a gente. Não, mas é aquela coisa assim, né? 1 hora da minha mentoria custa 10 vezes o que um psicólogo cobra. Ah, entendi. Entendeu? Então deve ser muito complicado para um psicólogo sentar e ter que atender um cara com toda a bagagem dele. Mas o problema aí é a inveja, não? Pois é, cara, mas é que eu falo assim, desculpa, se você tá vendo alguém que tá ganhando mais do que você, se inspire nele, seja melhor, não dê desculpa. Só que tem um porém também, eu não tenho a intenção de segurar esse cara comigo 1, 2, 3 anos, toda semana. Eu quero que o cara senta comigo 1 hora e meia, troca uma ideia e saia com 1 hora e meia resolvida a situação dele. E você só atende homem? Mulher também. É mesmo? Exato. Sabe por quê? Porque geralmente as mulheres querem entender o que elas estão errando no comportamento delas. Poxa, que top. E o que elas teriam que analisar num potencial parceiro para ter um relacionamento bom de longo prazo. Então é aquela coisa mais ou menos assim, tá? Ela olha para um cara que nem eu, tá, Jamile? Assim, poxa, que legal, o Thiago tem alguns traços masculinos que eu admiro num cara. Mas como que eu posso olhar isso em outros caras? Como que eu posso adaptar o meu comportamento, não no sentido de manipulação, mas o que eu preciso mudar aqui na minha postura para poder atrair caras semelhantes ao Thiago? Então Thiago, essa que é a pegada. já a gente vai pro próximo bloco, que aí a gente vai entrar em temas polêmicos de verdade. Mas só de curiosidade minha, tu atende casal? Que tu falou, nunca, homem, mulher, isso já aconteceu? Não, pior que não, Jamile. Não, vai que o casal disse, eu quero ouvir a opinião do... Pô, seria massa, viu? Seria massa. Nunca aconteceu, mas não é uma coisa que me fecharia pra tal, pra você ter uma ideia, legal, né? Legal.